e vamos marchar, porque nós somos o exército do Senhor, um exército que marcha em nome do Senhor. Vamos lá! Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Bem alto agora, vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E para encerrar, nenhum inimigo nos resistirá. Bem alto! Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus! Na beleza da sua santidade, queremos conhecer mais de ti cada dia, cada vez ter mais intimidade contigo, que a cada dia nós possamos estar aprendendo mais. Nós queremos, ó Pai, sentir mais de ti. Queremos ser cheios da sua presença, Senhor. Queremos ser salvados por ti, Jesus. Oh, aleluia. Ensina-nos a adorar, Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida reta, através do teu Santo Espírito, ó Pai. Ministre em nossos corações, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, pois sabemos que sem ti nós não somos nada, sem ti nós somos, Jesus. Oh, aleluia. Queremos conhecer mais de ti, queremos mais de ti em nossas vidas. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria.
Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos atingir sua baixinha, aquele que veio para sempre, aquele que cresceu. Vamos atingir Jesus. Vamos atingir Jesus. Canta assim. Vamos louvar ao Senhor, declarando que neste lugar Ele é real. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do
coração. Eu posso enxergar e entender o que, meu querido? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos cantar neste lugar. Neste lugar, tu és real. Se entregue totalmente ao Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos declarar que Ele, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, a nossa fonte, a nossa herança, a nossa colheita. Tu és tudo que nós precisamos. E nessa noite nós declaramos que nós nos humilhamos diante do teu altar, rasgamos o nosso ego e declaramos que somos totalmente dependentes de ti, e abrimos os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a tua voz, a tua vontade, a tua direção. Glórias ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor. Que bênção, que alegria poder mais uma vez estar junto de você para celebrarmos o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, você e a todos que nos assistem,
seja pela primeira vez, ou aqueles que já nos acompanham pelas redes sociais. Esperamos, sinceramente, que em breve todos estejamos juntos presencialmente. Mas, por enquanto, estamos felizes, por que não? Felizes por podermos participar desse culto através da internet. Eu gostaria de convidar a todos a compartilhar esse vídeo, a deixar seus comentários e a deixarmos com que a direção de Deus, a palavra do Senhor, nos ajude a pregarmos o Evangelho através da nossa vida. Hoje a palavra de Deus tem algo para nos apoiar diante desse momento de tempestade pela qual estamos passando. Essa tempestade que horas parece que passa, horas parece que fica mais forte. A palavra de Deus quer te incentivar a prosseguir, a se manter de pé, a não desanimar. Mas antes, eu gostaria de dar aqui algumas palavras rápidas a respeito sobre os dízimos e as ofertas, as quais são importantes também para glorificarmos ao Senhor. Sabemos, queridos, que o dízimo é sagrado, é santo, pois ele pertence a Deus. Por isso, não damos o dízimo, mas sim devolvemos o que é de Deus. O dízimo e as ofertas também servem para tirar do nosso coração todo o egoísmo, toda a avareza, todo o apego excessivo pelo dinheiro e pelas coisas materiais. É através do dízimo e das ofertas que nós podemos reafirmar a nossa confiança em Deus e não no dinheiro. Veja o que está escrito lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza significa apego excessivo ao dinheiro e às riquezas materiais desse mundo. Porque a palavra diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida não é. A vida de uma pessoa não consiste na abundância do que se possui. Queridos, a motivação do nosso coração ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas demonstrarmos a Deus a nossa gratidão por aquilo que Ele já nos tem entregue em nossas mãos. Gostaria de orar com você, por todos os dizimistas, ofertantes do nosso ministério, que apesar do momento desafiador estão sendo fiéis, firmes em atitude de fé, honrando o Senhor com as suas primícias, demonstrando dependência do Senhor e amor pela sua obra. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, em favor a cada um dos teus filhos que agora, diante de ti, devolvem o seu dízimo e entregam a sua oferta no altar do Senhor. Colocamos diante de ti, ó Pai, a cada um, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu emprego, em tudo aquilo que eles colocarem às suas mãos, eles possam ser prósperos e abençoados mediante as tuas promessas por cada um deles. Abençoa-os, ó Pai. Transborda com fartura, com a abundância do alimento. Prospera, Senhor, os seus planos pessoais, os seus sonhos, e guarda-os em seus caminhos e decisões de toda a ação maligna do inimigo que quer impedi-los de prosseguir. É o que nós pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, queridos. Vamos então à mensagem que o Senhor preparou para nós, que de algum modo a palavra de Deus possa tocar aí o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22.
Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, eu vou ler, mas você pode aí me acompanhar de onde você está. Diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia-se da multidão. Queridos, Jesus é um dos maiores exemplos de autoridade. Porém, poucas vezes vemos Jesus dando uma ordem. E nesse texto que acabamos de ler, vemos esse, que é um dos raros momentos onde a Bíblia cita Jesus dando uma ordem. Uma ordem aos seus discípulos dizendo: entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar. Qual seria a intenção de Jesus naquele momento, ao dar esta ordem aos seus discípulos? Vamos tentar entender isso. Veja, pouquíssimo tempo atrás, os discípulos haviam acabado de passar por uma tempestade em alto mar, onde Jesus estava com eles ao barco. Naquela travessia, os discípulos, tomados pelo medo em meio àquela tempestade forte, chamaram por Jesus, que estava dormindo à polpa do barco. De maneira insistente disseram: Jesus, acorde, precisamos de ti, ou iremos afundar. Foi quando Jesus se levantou e, com a autoridade que Deus o confiou, dá uma ordem onde o vento e a chuva cessam e o mar de maneira espantosa se acalma. Os discípulos ficaram admirados com a autoridade e o poder de Jesus e dizendo um ao outro: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Vemos que os discípulos ficaram maravilhados com a experiência que haviam acabado de presenciar. Essa experiência vivida pelos discípulos certamente deveria dar a eles a confiança de enfrentar novas tempestades. Afinal, com Jesus no barco, jamais afundaremos, amém? Mas o que nós vemos agora nesta passagem é um outro momento. E nesse momento nós vemos Jesus dando aos discípulos uma ordem. Veja que não é uma opção. Ele está dando uma ordem: entrem no barco e sigam para o outro lado da margem. Os discípulos precisariam seguir agora, nesta próxima viagem, sem Jesus ao barco. Antes, na viagem anterior, os discípulos tinham Jesus ali, muito perto, pronto a socorrê-lo como assim o fez. Mas agora, nesta próxima viagem, caso a tempestade voltasse a pegá-los em meio ao caminho, os discípulos não teriam mais Jesus por perto para socorrê-los, e talvez por isso trouxesse a eles a preocupação e o medo de encarar esse novo desafio. Queridos, o que a palavra de Deus hoje tem para as nossas vidas, e preste muita atenção nisso, não é pelo fato de você não enxergar Jesus que ele não esteja te vendo. Não é pelo fato de você não enxergar Jesus na sua embarcação que ele não esteja vendo a tempestade pela qual você possa estar passando. Quando Jesus dá essa ordem, vai e atravessem o mar, Jesus sabia do medo e do trauma que a última tempestade havia gerado sobre a vida daqueles discípulos. E o quanto isso poderia gerá-los medo e preocupação de prosseguir, de ir adiante. Ainda, irmãos, que tenhamos já visto e vivido milagres maravilhosos na presença do Senhor, como esses discípulos viveram numa passagem anterior. A nossa natureza ainda tem medo do que pode acontecer. Pode ser que Jesus, nesse momento, esteja dando você uma direção, uma ordem, mas o medo e os traumas do passado permanecem entranhados, tentando te paralisar,
de prosseguir. A tempestade é assim, por vezes imprevisíveis, e ela traz consigo muitos medos em nós. E o maior deles é justamente de não conseguirmos passar para o outro lado, vencermos as barreiras e as tempestades que podem surgir em meio caminho. Quando observamos na prática uma tempestade, vemos que as consequências são muitas vezes desastrosas. Casas destruídas por completo, não ficando absolutamente nada de pé. Outras casas resistem e somente os telhados são arrancados. E há outras que permanecem firmes, suportam mais e apenas algumas telhas saem do lugar. Muitas vezes, queridos, o problema não está na tempestade em si, mas sim o quanto a tempestade expõe as fragilidades e as fraquezas da nossa vida, da nossa construção. Porque nós sabemos que as tempestades sempre virão, cedo ou tarde. Algumas vezes a tempestade, sim, pode causar danos muito difíceis de serem restaurados. Outras vezes, apenas alguns danos, mas outras vezes podemos suportar essas tempestades porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor nos edificou sobre a rocha. As tempestades da vida certamente expõem as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa construção frágil. E por conta disso, o medo de encarar uma nova tempestade. Nós estamos passando ainda por um período de pandemia, de reclusão, aonde vemos muitos casais não resistindo a esse grande período de tempestade, da pandemia, das forças do vento. Mas esses casais não estão resistindo, não é pela tempestade, mas sim pela fragilidade do relacionamento que se construiu ao longo do tempo. Muitas empresas, muitos negócios estão sucumbindo às tempestades dos dias de hoje, não apenas pelos problemas financeiros, pela falta de clientes ou de consumo, mas principalmente pela fragilidade nas decisões, nas tomadas de decisão feitas ao longo do tempo, que puderam de algum modo fragilizar a construção daquilo que se estava levantando. Decisões que talvez fugissem à vontade de Deus, decisões precipitadas, má administração, todas essas possibilidades fazem com que a construção se torne frágil diante de uma tempestade. Quantas famílias estão ruindo com os ventos da pandemia e da crise? Pois foram construídas sobre a terra fofa, sem o temor de Deus, sem a direção de Deus, sem o compromisso de obediência à palavra de Deus. E a tempestade, ela vem e apenas amplia a fragilidade da vida. Chega, queridos, de ignorar a direção de Deus. Nós precisamos nos voltar à presença do Senhor. Construirmos a nossa casa, a nossa construção sobre a rocha, para que nenhuma tempestade que possa vir possa nos impedir de prosseguir, de servir ao Senhor, de falar do Evangelho, de nos mantermos vivos testemunhando o poder de Deus.
Em Mateus capítulo 7, versículo 22, a palavra diz: considerarei como insensato aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Por isso vem o vento, a chuva, e a casa não resiste. Mas também diz: chegou o momento de tomarmos uma postura firme. Então aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, as considerarei como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E ainda que venham chuvas fortes, ventos fortes, tempestades jamais previstas, essa não será capaz de derrubá-la. Quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: vão, sigam para o outro lado da margem, pois eu irei em seguida. Jesus sabia o que poderia acontecer naquela travessia. Só que de maneira a fortalecer a fé dos discípulos, afirmar a sua confiança nele, permitiu que eles passassem novamente por uma nova tempestade. Nem sempre, queridos, veremos o agir do Senhor nos livrando da tempestade, mas se tivermos fé, veremos o Senhor nos livrar em meio à tempestade. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos não podiam ver Jesus em sua embarcação, mas Jesus podia vê-los mesmo à distância. Você que está ouvindo esta mensagem, pode ser que você esteja seguindo uma ordem de Jesus, mas ainda assim a tempestade veio de maneira forte sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e você não consegue ver Jesus, mas entenda isso, mesmo você não vendo Jesus, Jesus está te vendo. Jesus está olhando para você nesse instante. Creia, Ele vai guardar você em meio à tempestade. Ele não vai permitir que este seja o seu fim. Antes, os discípulos haviam experimentado o milagre de Jesus ao ver Jesus pôr um fim à tempestade. E quantas vezes, não é, queridos, nós oramos a Deus pedindo para que Ele acabe com a tempestade. E sabemos que Ele é poderoso para fazer. E Jesus fez isso, pondo um fim à tempestade e ponto final. Cessem o vento, cesse o mar. E assim se fez. Mas agora os discípulos estavam experimentando o milagre deles encararem a tempestade que estava diante deles. De enfrentar e de passar pela tempestade, ainda que Jesus não estivesse ali bem diante deles. O Senhor está te dizendo: você é forte. Você é capaz de passar por essa tempestade. Talvez você não veja o meu agir, mas eu estou olhando para você, diz o Senhor. Os discípulos não podiam ver Jesus, mas Jesus os via de longe. Nem sempre, queridos, o milagre que Jesus tem para as nossas vidas será por um ponto final na tempestade. Talvez o milagre que Jesus tenha preparado para a sua vida é enxergarmos a tempestade de maneira diferente. Enxergar o quão é possível invocarmos o seu nome, clamarmos ao Senhor e vermos a situação mudar diante dos nossos olhos. O Senhor nos chama a enxergarmos a tempestade de maneira a nós buscarmos mais o Senhor, a compreendermos mais o tamanho do seu poder, a reconhecermos que só Ele é capaz de nos fazer vencer os nossos medos. O Senhor nos chama a enxergarmos todo e qualquer tipo de tempestade de uma maneira diferente, buscando a Ele em espírito, em verdade, orando e clamando a Ele. Nós temos esse exemplo com Marta e Maria.
Veja o que aconteceu com elas. Nem sempre o milagre que esperamos é o que o Senhor tem para nos dar. Marta e Maria queriam muito que o seu irmão Lázaro fosse curado. E após a morte de Lázaro, Marta e Maria, ao se encontrarem com Jesus, disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Marta e Maria estavam dizendo: nós esperávamos que o Senhor chegasse a tempo para curar o nosso irmão. Mas Jesus disse a elas: eu não vim aqui para curá-lo. Eu vim aqui para ressuscitar a Lázaro. Existem coisas na nossa vida, queridos, que são permitidas pelo Senhor, para que Ele possa ressuscitar aquilo que estava morto, aquilo que estava perdido, aquilo que estava distante da vontade dEle. A tempestade, por vezes, são difíceis de serem encaradas, mas pode ser a porta de entrada para uma nova experiência com o Senhor. Pedro, naquele momento, a qual o barco estava balançando em meio à tempestade, viu ao longe Jesus Cristo indo ao encontro dos discípulos para ajudá-los. E Pedro decidiu experimentar algo novo naquela tempestade. Quando Jesus estava chegando próximo, ele falou ao mestre: Senhor, se és tu, permita-me ir ao teu encontro. Pedro foi ousado. Pedro foi decidido a viver uma nova experiência com Cristo em meio àquela tempestade que ele estava passando. E Pedro andou sobre as águas. Pedro, enquanto manteve os seus olhos em Cristo, ele viveu o que ninguém mais havia vivido até aquele instante. A palavra que o Senhor tem para nós nesta mensagem é não desista, não desanime. Não pense que Jesus não está olhando para você. Não pense que Jesus, pelo fato de não estar diante de você na sua embarcação, ele não está olhando para você. Sim, ele olha para você ainda à distância. Não tenha medo. Prossiga. Um passo de cada vez. O Senhor te diz: vá. Pode ir que eu estarei contigo do outro lado da margem. Queridos, a palavra do Senhor para a sua vida é: ainda que as tempestades venham, eu estarei contigo todo o tempo e não tirarei os meus olhos de ti, diz o Senhor. Aproveite esse período para reforçar as suas fragilidades, para reforçar a sua construção, o seu caminhar com Cristo, para fazer os ajustes necessários. Aproveite esse período para você perceber aonde estão as fragilidades da sua construção. Peça direção ao Senhor e reforce o seu caminhar, o seu andar em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eis que aqui estão diante de ti, Pai, os teus filhos. Talvez alguns assustados, amedrontados, preocupados com essa tempestade que possa estar demorando em passar. Mas nós, nesse momento, clamamos juntos numa só fé,
para que o seu olhar não se desvie de cada um deles. Que todos nós estejamos, ó Pai, sendo guardados e protegidos por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer todo e qualquer medo ou trauma de experiências do passado e a olharmos exclusivamente para Ti, confiantes e esperançosos de que o Senhor está olhando para nós. Não importa o tamanho do problema, importa agora é o tamanho do Senhor. O quão grande és Tu, Pai, para parar a chuva e os ventos fortes e para fazer com que cada um possa andar sobre as águas. Pai, eu peço a bênção do Senhor por cada lar, por cada família, por cada vida que me ouve nesse momento. Abençoa-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Que você tenha uma semana abençoada. É o que eu declaro e o que eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus.